Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos estudar sistemas de acionamento aplicados à robótica industrial. Então, se nós temos ali determinado manipulador, seria um manipulador de força, um manipulador de velocidade, um manipulador de precisão, né, que deve trabalhar em determinada posição, né? Então, nós iremos estudar quais acionamentos utilizamos aí para cada caso. Portanto, na aula de hoje temos os seguintes objetivos: os sistemas de acionamento para manipuladores robóticos, né? Quais são os sistemas, os principais tipos de acionamento para cada aplicação aí, né, dentro da indústria. Então, conforme eu já falei, temos aí questão de velocidade, torque, precisão, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Características de cada acionamento, bem como vantagens e desvantagens, né? Todo tipo de acionamento tem ali seus pontos fortes, né? E os pontos que não são tão fortes assim, né? Então nós iremos balancear aí esses pontos e faremos, portanto, um comparativo para isso, né? Entre os sistemas de acionamento mais usuais, os mais aplicados na prática. Muito bem. Então, falando aí de sistemas de acionamento para manipuladores, temos que os acionadores para manipuladores industriais são dispositivos responsáveis pelo movimento das articulações e do desempenho dinâmico do manipulador. Esses dispositivos podem ser do tipo elétrico, hidráulico ou pneumático, cada um com suas características próprias. Tá? Então nós temos aqui 3 imagens, né, que ilustram isso, né? Os cabos e fios elétricos vocês já devem ter estudado, né? Já devem ter visto aí no curso. Aqui são mangueiras, né, para acionamento hidráulico. Esse daqui é uma outra para o acionamento pneumático, certo? Através aí de ar comprimido. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de conhecer lá o laboratório do... Normalmente o professor Gerson, né, que fica lá, o Gersão. Então, ele passa aquela parte ali de acionamento hidráulico de pistões, pneumático também para pistões. Tem uma parte ali de eletropneumática que é legal também. Espero que vocês tenham tido essa oportunidade, né, de ter aula prática aí nesse laboratório. E lá vocês devem ter visto nessa parte aqui de condutores, né, para o óleo e para o ar comprimido. Condutor elétrico vocês já estão cansados de ver no curso, né? Então, esses são os 3 tipos de acionadores que nós temos para um sistema robótico. Tá? Então, falando inicialmente do acionamento hidráulico, os principais componentes do sistema, né, do sistema hidráulico são os seguintes: motor, cilindro, bomba de óleo, válvula e tanque de óleo. Eu tenho que ter um tanque ali para armazenamento do óleo. O motor é responsável pelo fluxo de óleo no cilindro em direção ao pistão que movimenta a junta. Tá? Assim, esse tipo de acionador é geralmente associado a robôs de maior porte, né? Robôs aí que, quando comparados, né, aos acionadores pneumáticos e elétricos, né? Então, para pneumático e elétrico, normalmente são robôs aí menores. Tá? Entretanto, a precisão em relação aos acionadores elétricos é menor. O elétrico, como dito nessa frase aqui, ele é mais preciso, né, que o hidráulico. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, para a parte de movimentação, motor hidráulico, né? Então nós temos aqui 2 imagens, temos também um pistão aqui hidráulico. Normalmente quando você vê, por exemplo, né, uma aplicação desse cara aqui, é quando você está tá passando na rua, às vezes, né, ou está perto de uma obra, e tem o caminhão lá, e ele tem que içar a caçamba, tá? E normalmente esse acionamento ele é hidráulico. Por quê? Porque a caçamba ali pode estar, sei lá, com pedra, areia, o que quer que seja. Então ele precisa de muita força, muito torque, né? Então é um sistema aí maior, né, de maior porte, mais robusto,
que opera, portanto, com o sistema hidráulico, porque o sistema hidráulico dá mais força. Tá? Existem diversos tipos, né, diferentes de motores hidráulicos, como motor de palheta, de engrenagem, de lóbulos, entre outros, né? E todos eles apresentam características de alto torque específico, ou seja, torque elevado com massa e volume reduzidos, ou seja, um pequeno espaço ali eu tenho um acionamento hidráulico com elevada capacidade de torque, de conjugado, tá? Então isso é a principal vantagem que nós temos no sistema hidráulico. São, portanto, apropriados para braços que manipulam grandes cargas, conforme eu já disse, né, você tem aí o exemplo do caminhão. Em contrapartida, a exigência de elementos de controle e pressurização do fluido hidráulico faz com que o custo desse sistema seja elevado, tornando-se vantajoso apenas em braços de grande porte. Apresentam, adicionalmente, problemas de manutenção, já que podem ocorrer vazamentos de fluido e desgaste na bomba e motores. Deve-se mencionar que atuadores hidráulicos lineares são mais compactos, né, e robustos do que seus equivalentes elétricos ou mesmo pneumáticos. E com isso são indicados para uso em robôs do tipo pórtico ou esférico, que utilizam juntas prismáticas. Então aqui, né, já vimos até o tipo de junta que costuma ser utilizado aqui nesse sistema de acionamento hidráulico. Tá? Então, o sistema aqui pórtico ou esféricos e juntas tipo prismática. Legal, falando um pouco agora do sistema elétrico. Geralmente robôs de tamanho pequeno, médio, né, a médio porte aí, utilizam acionadores elétricos. Tá? Os acionadores elétricos, né, os mais comuns aí, em uso nos robôs, são os seguintes: motor de corrente contínua, ou DC, né, do inglês Direct Current, servomotor e o motor de passo. Esses tipos de acionadores não propiciam muita velocidade ou potência. Se eles forem aí comparados, né, com os acionadores hidráulicos, porém atingem maior precisão, são mais precisos. Então, se eu tenho um sistema de posicionamento, por exemplo, ali de peças, eu vou trabalhar com acionamento elétrico, né? Em geral, são dotados de redutores para reduzir a velocidade ou aumentar o torque. Então, aqui eu tenho o exemplo de um motor de passo, né? Ele tem mais fios aqui para que a gente possa controlar ali o passo, né? Quantos graus esse motor vai andar aí, né? Por passo. Um giro completo é 360, né? A gente divide 360 pelo número de passos e a gente faz o comando através desses 4 fios. Aqui nós temos um exemplo de servomotor DC. E o servinho que vocês já devem ter visto aí, talvez até estejam trabalhando via Tinkercad ou já viram com Arduino, aquele microservo de 9 gramas. Ele é muito interessante também. Inclusive tinha um manipulador, eu peço, né, ou pedia, ou pedirei no futuro, né, se continuar com essa disciplina, um trabalho que envolve aí esse tipo aqui de servomotor, né. Espero que vocês tenham tido também essa possibilidade de ter um contato com esse motorzinho aqui, que ele é bem interessante. Ele trabalha aqui com 2 pontos, né, o positivo referência e o sinal, né. Então você consegue andar ali, né, girar, melhor dizendo, ali um certo ângulo com base no que você manda aqui no terminal de controle. E tem manipulador aí que a gente acha fácil na internet, que ele veio aí com uns 3 ou 4 motorzinhos aqui desse tipo, que é controlado por Arduino. Tá? Normalmente eu gosto de trabalhar na prática para que se veja ali a questão da construção, elos, tipo de juntas,
a garra, né, o órgão terminal, o punho, enfim, e a parte de acionamento, né, que a gente tem aí a aplicação prática do acionamento elétrico. Enfim, isso daqui é baratinho também, você acha aí por uns R$10, 10, 12, dependendo do lugar onde você compra aí. Você acha esse componente aí na internet, tem bastante coisa, caso vocês tenham curiosidade também de mexer para aprender um pouco mais aí na prática, né? Já que a gente não vai ter aula prática esse ano, mas se tiverem uma curiosidade, procurem aí o microservo, 9 gramas, SG90, vocês vão ter aí um bom material também disponível na internet. A continuar a parte do acionamento elétrico, né, a questão do custo. O custo do acionamento elétrico ele cresce com o torque necessário para o acionamento do braço mecânico. Já o tamanho do motor é praticamente proporcional ao conjugado produzido, tá? Então, quanto maior torque, maior é o custo. E quanto maior é o torque, maior também é o tamanho do motor. Então, o tamanho e o custo cresce proporcionalmente ao torque. Por outro lado, a simples redução da velocidade por meio de redutor, né, questão de redução, eu passei por outra turma, né, MPM, passei um pouco para eles as partes de redução, vocês devem ter visto aí em disciplina de mecânica, né, um jogo de engrenagens lá, você consegue controlar ali o torque em função do tamanho das engrenagens. Embora propicie maior precisão e maior torque reduz significativamente a produtividade. Acionamentos elétricos podem ser utilizados em juntas prismáticas, com a transformação do movimento rotativo do motor em movimento linear por meio de um fuso. Motores elétricos lineares não são utilizados, pois produzem forças de pequena intensidade. Normalmente utiliza-se aí um acionamento hidráulico, né? Porque, puxa, quero movimento linear, por que não pistão, né? Pô, tá fácil, né? Pistão hidráulico ou pneumático, né? Se eu quero força ali, um curso não tão longo, eu posso utilizar assim um sistema hidráulico para esse tipo de acionamento, que é muito melhor do que os sistemas lineares, aí, motor elétrico do tipo linear. Produz mais torque, né? Legal, aqui eu trago um comparativo, né, do custo-benefício entre atuadores elétricos e hidráulico em relação ao conjugado, tá? Em relação ao torque. Então perceba, para baixa carga, né, ou seja, carga aí de pequeno, médio porte, o elétrico tem um custo muito menor. Se eu rebater aqui no eixo vertical, puxa, o elétrico daqui, o hidráulico já dá aqui em cima aí, umas 5 vezes maior, o que nós temos aqui dessa altura, nós temos ali para o hidráulico. Então é muito mais caro o acionamento hidráulico para cargas pequenas do que o elétrico, tá? Então vocês são técnicos, né? Supondo, já foram contratados aí ano que vem, que acredito que vai ter um reaquecimento da economia, vocês já serão técnicos, são contratados por uma empresa e tem que trabalhar ali com manipulador. E há uma dúvida ali sobre se aquela carga, uma carga ali de pequeno porte, deve ser acionada por um sistema hidráulico. Você pode chegar ali no engenheiro, não é engenheiro não, que daí é mais difícil ter contato, mas o técnico responsável dependendo falar, ó, em termos práticos, me parece que o sistema hidráulico ele é mais caro, né, para uma carga aí de pequeno porte. Será que o motor elétrico aí não seria melhor, né? Então, custo-benefício, né? Você vai ter o mesma capacidade aqui de acionamento para um custo aí de 1/5, 1/7, né? Muito menor. Porém, o que ocorre, ó, capacidade de carga vai aumentando, o custo do acionador elétrico ele aumenta aí de forma praticamente linear. O hidráulico ele é meio saturadão, então é como se ele ficasse meio constante até, ó, ele sobe um pouquinho, chega num ponto ele começa a andar de lado, tá? Então, pô, nesse ponto aqui, vamos colocar aqui o ponto de intersecção, né, das curvas. Nesse ponto aqui, ó, de uma carga média para elevada, o sistema hidráulico ele já começa a compensar, né? Por quê? Porque o motor elétrico ele vai ficando muito grotesco, ele fica gigante, porque o torque é proporcional ali ao tamanho, além do custo, né? E enquanto o acionamento hidráulico ele é pequeno, e o custo dele, custo-benefício, começa a compensar, né? Já que se a gente rebater aqui para uma carga aqui elevada,
no eixo vertical, ele vai dar aqui um pouco mais para baixo do que nós teríamos aqui para o elétrico, né? Não é tão mais barato, né? É uma questão aí talvez de 20, 30, 40% mais barato, né? Do que nós temos aqui para carga pequena, né? Carga baixa. Mas daí, de um determinado ponto para frente, o hidráulico ele começa a compensar muito mais, uma por questão de peso e volume e outra por questão de custo-benefício. E essa questão aí de peso, potência, né, que eu comento aí dos atuadores, nós podemos observar aqui, né, eu tenho, por exemplo, dois atuadores, né, de diferentes tipos por uma carga de mesmo conjugado, né, então, para o acionamento de uma carga ali de X de conjugado, eu teria esse motor elétrico e esse motor hidráulico. Pô, é ridículo, né, ó? Caramba, olha o tamanho do hidráulico, peso, volume, olha o tamanho do elétrico, né? Não tem nem comparação, dá o quê? Dá umas, vamos por aí, umas 5 vezes maior, né? Então, normalmente quando você vai trabalhar com carga pesada, o hidráulico é bom por conta disso, né? Baixo espaço, aí, baixo volume, você consegue ter o mesmo conjugado, aí, o mesmo torque que um motor elétrico grotesco, gigante, né? Por um custo também muito maior. Então, essa relação custo-benefício ela deve ser analisada em termos de projeto, tá, turma? Falando agora um pouco do sistema pneumático, os acionadores pneumáticos são semelhantes aos acionadores hidráulicos, porém a diferença é a utilização de ar ao invés de óleo. Entretanto, o ar é altamente compressível, o que causa baixa precisão e força. Mas estes acionadores possuem alta velocidade. Então, quero velocidade na minha linha de produção, pneumática. Tá? Quero precisão, elétrica. Quero torque, força, hidráulica. Acionadores pneumáticos lineares, cilindros, né, conforme eu comentei anteriormente também, requerem sistemas sofisticados e complexos para controlarem a posição em pontos ao longo do curso. Exatamente, tanto que vocês fizeram aí pneumática hidráulica, o que acontece? Põe um fim de curso, beleza. Bateu no fim de curso, manda, sei lá, o cilindro 1 voltar, né? Supondo que aquele fosse o 2. Beleza. Ou bate no fim de curso, conta um tempo, depois volta. Mas o que acontece? Fim de curso, né? Ou no início do curso. Não tem ali meio de curso, né? Então é difícil controlar essa posição do sistema, né? Pneumático. Então o sistema se torna mais sofisticado por conta disso. Tá? Justamente por isso, né? São pouco utilizados em aplicações que tenham tal necessidade, né? Do controle desse curso. Porém, diversas tarefas de produção podem ser automatizadas com atuadores pneumáticos lineares, trabalhando em extremos de posição, ou seja, totalmente recolhido ou totalmente estendido, que é o que eu comentei, né? Início de curso ou fim de curso, que apresentam boa repetibilidade, tá? Então eles não tem tanto problema aí de erro, né? Ele vai até o curso, depois ele retorna, né? Retornou, daí ele aciona um outro acionador ou temporiza e depois vai de novo, enfim. Tá? Normalmente tem PLC, né? Tem um sisteminha aí de automação vinculado a ele. Essas tarefas, em geral, são simples, consistindo de movimentação de material, fixação de peças, né? E separação de objetos, chamados genericamente de operações pega e põe. Então aqui nós temos o cilindrinho pneumático, acredito que vocês tenham visto aí na prática, né? Mecânica, que é um compressor da Schultz, né? Então, sisteminha aqui, né? Tem as válvulas, né? As direcionais, reguladora de fluxo, enfim, tem tudo isso aí. Mas o sistema pneumático ele é bom por questão aí de velocidade, né? Essa é a principal vantagem dele. Porém, ele é mais complexo quando a gente quer controlar em um curso, né, uma trajetória. Provavelmente, lá em automação com o professor Flávio, vocês viram, por exemplo, tem uma esteira, nessa esteira eu quero separar caixas menores de caixas maiores, então tem dois sensores lá, um vai pegar, vai ser acionado quando uma caixa pequena passar, outro quando
uma caixa maior passar, vou acionar os dois sensores, por exemplo, né? Então, quando aciona os dois sensores, um pistãozinho pneumático, né? Ele deve ser acionado por um PLC para separar, para jogar essa caixa maior para um lado, e quando não tiver os dois sensores acionados, deixa passar porque a caixa pequena já está no seu curso, tá? Então, quando eu vou fazer aí uma movimentação completa, né, eu saio aqui do ponto estacionário e vou até o fim de curso para fazer a separação de caixa, né, nesse caso. Depois retorno, esse sistema aqui é bem interessante. E eu consigo ganhar em questão até de produtividade, velocidade, tá? Mas não tem precisão em força, tá? Então, precisão elétrico, força hidráulico, velocidade pneumático. Entendeu isso aqui? É o que interessa, tá? O conceito principal é isso. Os tipos de acionamento e as aplicações de cada um. O baixo custo dos acionadores pneumáticos e da geração de ar comprimido faz com que a automação pneumática seja mais adequada se o trabalho a ser realizado for simples, tá? Conforme eu disse, separação de caixa, por exemplo. Pode-se utilizar o acionamento pneumático em juntas rotativas de forma direta, acionadores rotativos, ou com redutores, motores pneumáticos de lóbulos ou palhetas. Esse conceito aqui, tá, de lóbulos palhetas, ele é muito parecido lá com o que nós tínhamos na parte hidráulica. Tanto que se você pegar um diagraminha aí de acionamento de pistãozinho, o diagrama do sistema pneumático é bem parecido também com o hidráulico, né? O que muda ali, em um você tem o compressor, no outro você tem a bomba, né? Então, um é com ar, outro é com óleo, em termos de fluido. Então, é mais isso daí que muda. Tais aplicações, contudo, muito específicas e indicadas apenas quando houver restrições quanto ao acionamento elétrico ou hidráulico. Então, perceba que ele é meio deixado de lado, né? Tem restrições para elétrico e hidráulico, então usa-se ele. Conforme disse também, a programação de sistemas pneumáticos pode ser realizada por controladores lógicos programáveis, PLC ou CLP em português, né? Ou mesmo por chaves distribuidoras, né? Chaves fim de curso, conforme eu citei também. Esse tipo de programação permite certa flexibilidade na sequência de acionamentos, porém é bastante limitada no que se refere à mudança na forma e no tipo de tarefa a ser executada. Pode-se dizer, portanto, que sistemas pneumáticos estão mais próximos de uma automação fixa do que a automação programável, tá? Então, fixa aquele conceitinho que nós vimos lá na primeira aula, né? Bem como programável, tem a flexível aí no meio, né? Que tem ali a flexibilidade e tem o volume de produção, né? A gente tem uma flexibilidade muito grande na programável, mas um volume de produção gigantesco na fixa, né? Pô, daí você para e pensa, pneumático ele é bom no quê? Velocidade. Se ele é bom em velocidade, ele é bom em produzir. Se ele é bom em produzir, ele é um sistema com característica de automação fixa. Certo? Então é esse o conceito aí que eu queria que vocês entendessem em termos de acionamentos aí para sistemas industriais, né? Focando um pouco também aí, não só em manipuladores, mas falando aí de automação como um todo. Certo, turma? Então, a aula de hoje foi isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Fico muito satisfeito aí com a participação, né? Vocês, em geral, fazem as listas aí, mandam perguntas quando tem algum tipo de dúvida. Isso daí me deixa satisfeito. Espero que o curso mesmo à distância esteja sendo proveitoso aí para vocês. Tá todo mundo meio cansadão, né? Já tá chegando no final do ano. A gente tinha uma perspectiva de retorno à aula presencial, mas não vai acontecer, infelizmente. Espero que TCC esteja tudo bem. Aí, se vocês tiverem algum ponto aí de eletrônica que queiram comentar aí, né? Alguma dificuldade. Se tiver sendo obrigatório também a criação de um protótipo aí, né? Senão tá mais tranquilo, acredito aí para vocês. Mas qualquer dúvida aí podem entrar em contato, tá? No que eu puder ajudar aí,
Eu estou disponível aí, dentro das minhas possibilidades, lógico, para auxiliá-los aí. Certo? Grato a todos aí mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até.